1 João capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Dependendo da tradução que você esteja utilizando aqui nesta noite, a palavra de Deus, a palavra que na minha Bíblia, que é Almeida Revista e Corrigida, está caridade, provavelmente na sua Bíblia está escrito amor. Então vamos ler novamente esse versículo, trocando, substituindo a palavra caridade pela palavra amor. Ficaria assim escrito: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Deixa eu perguntar aqui nesta noite: tem algum filho de Deus aqui comigo nesta noite? Tem algum filho de Deus? Ixi, glória a Deus, foi muito fraquinho. Que isso, você é filho de Deus, você é filha de Deus, tem que dar glória a Deus mais forte. Vou perguntar de novo, vou te dar outra oportunidade. Tem algum filho, alguma filha de Deus aqui nesta noite? Diga glória a Deus aí bem forte. Ô glória, então fala para essa pessoa que está do seu lado: você é filho de Deus. Fala para outra: você é filha de Deus. Você é um filho amado, você é uma filha amada. E hoje nós iremos aprender sobre a paternidade de Deus em nossas vidas. Então vou reler o versículo de número 1, e você que crê vai repetir comigo bem alto e bem forte, com toda a fé do seu coração. Vamos lá, eu leio e você repete em seguida: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Diga comigo: eu sou um filho amado, querido para Deus. Coloca a sua Bíblia sobre o teu assento agora neste momento e vamos aplaudir ao Senhor e a sua palavra. Isso, mas enquanto você aplaude, abra sua boca e glorifica ao seu Pai, aquele que te ama, o Pai que cuida de você, o Pai que não te abandona, o Pai que está sempre ao seu lado a todo momento. Começa a glorificar o nome dele aí agora. Pai querido, Deus amado, todo-poderoso, a tua palavra agora vai ser ministrada, e ninguém nesta noite quer ouvir o homem falar, não, todos querem ouvir ao Senhor e a sua palavra. Então que eu diminua, que eu suma e que o Senhor cresça. Vem sobre a minha vida com teu poder e com teu Espírito Santo. Toma a boca do pregador, os lábios do mensageiro, prepara cada mente, cada coração para receber a tua palavra. Tira do nosso meio toda barreira, bloqueio, obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produza o fruto e o resultado para a qual estará sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Podeis vos assentar, mas preste bastante atenção naquilo que Deus irá falar aos nossos corações. Nós vivemos em um tempo onde, infelizmente, muitas pessoas, crianças, jovens e até mesmo adultos, sofrem de uma dor incalculável, um sentimento de tristeza, de angústia, de frustração, abandono e até mesmo de decepção. Tudo isso que foi gerado por conta de uma ausência ou até mesmo de uma presença desequilibrada de alguém que tinha um papel fundamental e indispensável na sua vida. O papel que precisa ser feito com muito amor, dedicação e carinho, mas que infelizmente tem sido desprezado e não tem sido valorizado por muitas pessoas. Qual o papel, pastor? De ser um pai. Sabe por quê? O pai não é aquele que leva o título, status ou reconhecimento só porque alguém foi gerado a partir da sua semente. O pai de verdade não é aquele só porque que tem nas tuas mãos um documento de registro, reconhecido no cartório, lavrado no cartório. Isso não faz alguém ser considerado um pai. Pai não é aquele que apenas tem a semelhança física com o indivíduo, ou até mesmo porque paga a pensão. Não.
porque tudo isso se torna irrelevante se aquele que leva o título é responsabilidade não cumprir com essa missão e não se dedicar para isso. Nós vemos por aí muitas pessoas que levam o título, o status de pai, mas que na verdade não exercem essa função. Nós vemos por aí diversas pessoas que só porque pagam a pensão acham que têm o direito de ser considerado pai na vida de alguém. Mas nós precisamos entender que pai de verdade não é apenas aquele que tem o registro na mão, não é aquele apenas que paga a pensão em dia, nem muito menos aquele que gerou alguém a partir da sua semente, não. O pai de verdade é aquele que ama. O pai de verdade é aquele que cuida, que está sempre presente na criação, que se dedica, que dá amor, que dá carinho, que não abandona, mas que está sempre ali lado a lado para o que precisar, para proteger, para cuidar, para ensinar, até mesmo para exortar quando necessário. Isso é ser pai de verdade. Só que infelizmente no dia de hoje muitos não estão valorizando este título que é tão importante e valioso e precioso na vida de alguém. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem algo de maneira muito equivocada e errada, até mesmo sem pensar, dizendo que pai é qualquer um. Tem pessoas que dizem, não, o que importa mesmo é a mãe. Alguém já ouviu alguém dizer isso? Alguém já ouviu alguém dizer isso? Eu já ouvi inúmeras vezes pessoas falarem, não, o pai é substituível, o que importa mesmo é a mãe, porque pai é qualquer um. Pai pode ser qualquer pessoa, a mãe é que importa, mas isso é um pensamento muito errado e equivocado. Sabe por quê? Ambos são indispensáveis na vida de alguém, tanto o pai quanto a mãe, porque a mãe, ela é aquela que tem o toque mais delicado na criação, não é verdade? Ela é aquela que acolhe, que dá abraço, ela é aquela que tem mais facilidade em demonstrar amor, demonstrar o carinho, ela é aquela que tem toda a leveza para conduzir algumas situações e cuidar das coisas nos mínimos detalhes. Tanto é que o primeiro contato que uma criança tem com uma pessoa é com quem? Com a sua mãe, por conta daquele momento especial que é totalmente delicado, onde envolve muito amor e muito carinho. Mas isso não desvaloriza a presença do pai, porque o pai também é importante, porque enquanto a mãe, ela entra com o amor, cuidado e a delicadeza, o pai é aquela presença firme dentro de casa, é aquele que impõe as regras, é aquele que impõe os limites, é aquele que também protege nos momentos de fragilidade, é aquele que guarda, é aquele que ensina, é aquele que faz a criança se tornar uma pessoa forte para enfrentar a vida lá na frente, até porque nós não criamos o filho para nós, mas nós criamos o filho para o quê? Para o mundo. Então o momento da criação, da infância de uma criança, o desenvolvimento, ele é muito importante, e para que o indivíduo cresça com uma saúde mental equilibrada para viver neste mundo, ela precisa dessas duas presenças, a presença mansa, doce e delicada do amor da mãe, mas também da presença firme, corajosa e que impõe limites do pai, para que ela cresça uma criança equilibrada. E você pode hoje estar ouvindo esta mensagem e dizer, pastor, tudo isso para mim pouco importa, porque posso te dizer a verdade, lá em casa eu não tive um pai. Me desculpa a palavra, pastor, é a expressão. Lá em casa não era um pai que tinha, não. O que tinha de verdade lá em casa era um traste. Um homem que não servia para nada. Um homem que nos abandonou, que virou as costas. Pastor, eu chego a me sentir um órfão. Não porque o meu pai morreu, mas eu me sinto um órfão de pai vivo. Porque o meu pai largou a minha mãe, saiu de casa e nunca mais voltou e nem sequer ligou para saber se a gente estava precisando de uma caixa de leite dentro de casa. O meu pai virou as costas para mim, virou as costas para minha mãe, deixou a gente e foi viver com uma outra mulher, foi construir uma outra família. Pastor, o meu pai, ele era um cachaceiro, vivia na porta de um bar, todos os dias estava lá enchendo a cara, chegava em casa bêbado, pastor, chegava em casa fazendo aquela arruaça, quebrando, botando o pé na porta, quebrando tudo, chegava em casa, pastor, ele agredia a minha mãe.
Ele agredia a mim, agredia os meus irmãos. Quando não agredia fisicamente, ele agredia com palavras. Ele não sabia demonstrar amor, mas era uma pessoa bruta, era uma pessoa que não tinha esse cuidado, pastor. Outros dizem, pastor, eu nem mesmo conheci o meu pai, porque ele abandonou a minha mãe quando ele descobriu que eu estava dentro do seu ventre. Ele abandonou a gente quando descobriu que eu estava na barriga da minha mãe. Eu nem cheguei a conhecer, não sei nem quem ele é, nunca vi nem a sua cara. E tudo isso é muito triste, não é verdade? Porque só quem já passou pela dor do abandono paterno sabe o quão traumático isso é. Só quem já passou por esse abandono de um pai que deveria estar do lado, sabe como é a tristeza de você ser uma criança em uma escola, na apresentação do Dia dos Pais, olhar para todas as crianças e ver em ela com seus pais, um pai que participa, um pai que está sempre junto, um pai que está sempre do lado, e quando você olha para si, na apresentação do Dia dos Pais, me perdoe, o seu pai não estava ali para te prestigiar. O seu pai não estava ali juntamente contigo. E isso gera uma dor, uma angústia profunda no coração e até mesmo uma lacuna, um vazio na alma. Só que eu vim aqui hoje, justamente neste domingo do Dia dos Pais, com uma palavra para o seu coração. Sabe por quê? Você pode até ter sido abandonado pelo seu pai aqui nesta terra. Você pode até ter sido maltratado, desprezado. Ele pode até ter virado as costas para você. Mas eu vim aqui para te dizer algo, que você tem um pai que nunca te abandona. Você tem um pai que não te deixa, que não te despreza, mas um pai que te ama, que cuida de você e que hoje está aqui de braços abertos para te consolar, sarar as suas feridas, olhar nos seus olhos e te dizer: eu te amo, você é o meu filho, você é minha filha. Pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Você tem um pai que nunca irá te desprezar, mas que sempre estará do seu lado. Pastor, quem é esse pai? Eu quero tanto conhecer esse pai. Pastor, quem é esse pai? Me diga aí, pastor, quem é esta pessoa que nunca me abandona, que sempre está do meu lado e me ama? Eu quero te apresentá-lo nesta noite. Salmos de número 27, vai comigo lá, versículo de número 10. Salmos de número 27, versículo de número 10. Olha o que o salmista ele vai dizer aqui: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O salmista está dizendo: ainda que meu pai me abandone, ainda que hoje você diga: pastor, meu pai me feriu com palavras, o meu pai me agredia todos os dias fisicamente, o meu pai me desprezou, me largou, foi embora. O salmista está dizendo: ainda que eu tenha passado por essa dor de ser desprezado pelo meu pai, abandonado pela minha mãe, existe um Deus que não me abandona, mas me recolhe, me abraça e cuida de mim a todo momento. Existe alguém que quando eu precisar, vai estar do meu lado para me consolar, enxugar as minhas lágrimas, me fortalecer, olhar nos meus olhos e me dizer que está comigo, que eu não estou sozinho. E esse alguém é quem, igreja? É o nosso Deus, é o nosso Senhor, que está sempre conosco a todo momento. Então, independente de como foi a sua relação com o seu pai, se foi boa ou se foi ruim, se foi triste ou se foi alegre, independente do que aconteceu, entenda: você tem um Pai Celestial que cuida de você, que abraça, que te ama, que te recolhe e que te pega nos seus braços para te dar todo amor, todo o cuidado e todo o carinho que você precisa. Você que diz: pastor, o meu caso é diferente, porque tem pessoas que tiveram o pai presente. Pastor, eu tive uma figura paterna dentro de casa. O meu caso foi diferente. O que eu tive, pastor, não foi um pai, não. Ele era mais que um pai, ele era o meu melhor amigo, pastor. Ele era aquele que sempre estava comigo, pastor. Ele sempre estava ali do meu lado, ele tinha os melhores conselhos. Quando eu estava triste e preocupado, era só eu ir para o meu pai. E parece que ele sempre tinha as palavras corretas para me dizer, pastor.
Era um homem muito sábio, muito inteligente. Eu sabia que quando eu estava com meu pai, eu estava protegido. Podia acontecer qualquer coisa, pastor. O meu pai nunca deixava acontecer alguma coisa de ruim comigo, só que infelizmente, pastor, o meu pai partiu desta terra. A vida dele foi ceifada, ele foi levado, e o que me resta é somente a saudade. O que me resta, pastor, é somente as lembranças. E tudo que eu queria hoje, nesse Dia dos Pais, é poder abraçá-lo, pastor. Tudo que eu queria hoje, pastor, nesse Dia dos Pais, é poder olhar nos olhos dele e dizer: pai, eu te amo. Como eu queria, pastor, ter o meu pai aqui comigo. Como eu queria poder estar com ele mais algum momento, poder ouvir a sua voz. Como eu queria, pastor, sentir o calor do abraço do meu pai. Eu sinto tanto a saudade dele. Parece que desde quando ele partiu, existe um vazio no meu coração, uma lacuna dentro de mim, e nunca mais, pastor, eu fui o mesmo desde quando eu perdi o meu pai, porque ele era o motivo da minha alegria, ele era tudo para mim, tudo que eu precisava. Meu pai sempre estava do meu lado, ele nunca me abandonava e nunca me deixava sozinho, pastor. Eu sinto tanta saudade dele. Todas as vezes no Dia dos Pais eu fico muito triste, muito cabisbaixo, porque eu vejo todo mundo postando foto com o pai na internet, pessoas saindo para almoçar, pessoas saindo para comemorar com o seu pai. Enquanto isso, eu não tenho o meu pai comigo, e o que me resta somente é chorar, ficar triste e sentir a saudade e a sua ausência dentro de mim. Eu também tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite, que vai consolar a sua alma. Vai lá comigo no Salmos de número 68, por favor. Salmos de número 68, versículo de número 5. Esta palavra é para você que teve não somente um pai, mas um amigo, alguém muito especial do seu lado, só que infelizmente ele partiu desta vida, e o que te restou foi apenas a saudade. Olha o que a palavra diz, Salmos 68, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus no seu santo lugar. Então, ainda que você tenha perdido seu pai aqui nesta terra, ainda que ele tenha partido desta vida, ainda que você não tenha mais ele ao seu lado, entenda algo: você não está sozinho, você não está abandonado, você não está desprezado, porque a própria palavra diz que Deus, ele é o pai dos órfãos, ou seja, aquele que perdeu uma figura paterna aqui nesta terra, agora ele tem uma figura paterna celestial no céu, um pai que nunca te deixa sozinho, que nunca irá te abandonar, mas que sempre estará do seu lado. E assim como o seu pai nesta terra cuidava de você, o seu pai celestial também vai cuidar de você. Assim como o seu pai nesta terra te dava amor e carinho, Deus, como seu pai celestial, ele também quer te dar todo o amor e carinho que você precisa. Assim como o seu pai aqui nesta terra te protegia, Deus também quer te proteger, te dar o abrigo, a segurança que você precisa, te abraçar e te conceder aquilo que você necessita, preenchendo o vazio da sua alma e do seu coração, porque ele é o pai dos órfãos e das viúvas, que não nos deixa sozinhos. Existe uma verdade que é muito interessante, porque, e de fato é uma verdade inegável, porque tem como alguém escolher um pai que ele quer ter antes de nascer? Tem como alguém escolher o pai antes de nascer? Não tem. Tem como um pai escolher o filho que ele quer ter antes mesmo de ser gerado no ventre? Tem como isso? Isso é possível? A gente não tem nem controle se vai ser menino ou menina, não é verdade? A gente nem sabe, só vai descobrir durante a gestação. E quando você não quer descobrir durante a gestação, quer fazer aquele famoso chá revelação, né? Você só descobre posteriormente, depois. Então, nós não temos o controle sobre quem vai ser o nosso pai, nem muito menos sobre quem será o nosso filho. E pensando nisso, sabe o que é maravilhoso dentro desse raciocínio lógico? É que Deus, sendo nosso pai, conhecendo todos os nossos erros, falhas
e defeitos. Sabendo aquilo que nós cometemos no passado de errado, e sabendo aquilo que nós iremos fazer também de errado no nosso futuro, mesmo assim Ele te escolheu, mesmo assim Ele te amou, e mesmo assim Ele te deu o direito de ser chamado filho e filha de Deus. Mesmo sabendo que nós seríamos seres que iria desagradá-lo a todo momento, isso não impediu a Ele de escolher a mim, não impediu Ele de escolher a você. Então Ele nos escolheu para ser seu filho, apesar de todos os nossos erros, falhas e defeitos e pecados. E olha que nós temos muitos erros, não é verdade? Quantos pecados nós já não cometemos nessa vida, quantos erros e falhas, mas mesmo assim Ele é um Pai tão amoroso que isso não impediu a Ele de escolher a mim e até mesmo de escolher você. Olha o que a palavra diz em Efésios, no capítulo de número 1. Vai lá comigo, por gentileza. Efésios, capítulo de número 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3. Paulo ele vai nos revelar algo aqui muito poderoso, muito forte. Olha o que ele diz. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3, ele diz assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou até mesmo amor. Então Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo. Você consegue imaginar isso? Antes desta terra aqui existir, antes da primeira palavra haja ser liberada, antes de tudo isso aqui acontecer, você já havia nascido, havia sido gerado no coração de Deus. Ele já conhecia cada um de nós e Ele já havia te escolhido para ser o seu filho, a sua filha. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra, que antes de tudo isso aqui existir, Deus já sabia até mesmo qual seria o seu nome. O que Ele diz para Jeremias: Jeremias, antes de que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te separei, e as nações te santifiquei por profeta. Então Deus ele conhecia até mesmo o nome que você teria. Deus conhecia o dia que você iria nascer, o mês, o ano, a hora. Ele sabia até mesmo a casa e o local que você nasceria. Sabe por quê? Antes de você nascer aqui nesta terra, você já havia nascido no coração de Deus. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, você já havia sido gerado no coração de Deus, e Ele já havia te escolhido, Ele já havia te separado para ser chamado filho e filha de Deus. Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor Jesus. Tudo isso é muito maravilhoso, e isso só nos prova o quanto Deus nos ama, e isso só nos prova o quanto nós somos valiosos e importantes para Deus. Versículo de número 5 diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Pastor, filhos de adoção? O que isso significa? Então quer dizer que eu não sou filho legítimo de Deus? Eu sou um filho de adoção. Entenda algo, porque Paulo diz que nós somos filhos de adoção? Porque nós, outrora, antes de entregarmos a vida para Cristo, nós não tínhamos o direito da salvação, nós não tínhamos o amor, nem muito menos o perdão de Deus, até porque cada um de nós aqui, nós somos estrangeiros. Biblicamente falando, nós somos gentios, até porque tem algum judeu aqui nesta noite? Tem algum judeu, descendente de judeu aqui nesta noite? Então todos nós somos estrangeiros, nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos o amor, nem mesmo o perdão de Deus, até porque, para te falar a verdade, Jesus, Ele não veio para nós. Você sabia disso? Que Jesus não veio para nós? Pastor, Jesus veio para quê então? A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como assim o senhor está dizendo que Jesus não veio para mim? Vou te explicar. Vai lá comigo no Evangelho de João agora. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 11.
Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 11. Olha o que a palavra diz. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Quem são esses seu ou seus, citado aqui no Evangelho de João? São os judeus, porque Jesus ele veio para aqueles que são da sua terra, da sua pátria. Jesus veio para salvar não a nós, antes da graça ser instaurada, mas Jesus veio para salvar os descendentes de Abraão. Jesus veio para aqueles que são judeus, para aqueles que são da sua terra e da sua pátria, mas sabe o que aconteceu? Eles rejeitaram a Cristo. Eles viraram as costas para o Senhor, o desprezaram e eles crucificaram aquele que veio amar, aquele que veio cuidar. Eles mataram aquele que veio salvar, e por eles rejeitaram Jesus, por eles desprezarem o Senhor e rejeitarem o seu amor e a sua salvação, sabe o que aconteceu? Uma porta se abriu para mim e para você, uma oportunidade foi gerada, e nós que antes não tínhamos direito da salvação, agora através de Jesus nós temos o direito de ser salvos. Antes, nós que antes não tínhamos o amor de Jesus, agora nós somos amados por Ele. Antes, agora que outrora nós estávamos largados, perdidos na mão do inimigo, nós recebemos o direito de ser chamado filho e filha de Deus. Então, a partir do momento que os judeus desprezaram Jesus, uma porta se abriu para nós, para recebermos esse direito da salvação. Tanto é que leia comigo no versículo de número 12, ele diz, Jesus pensando, conjecturando, já que os judeus não me querem, já que eu vim para eles, para salvar eles, eles me rejeitaram, eles viraram as costas para mim, me desprezaram, me crucificaram, não tem problema não, sabe por quê? Existe um povo que vai me amar, vai me receber de braços abertos e me reconhecer como Salvador, e a esses eu lhe darei esse direito. Versículo de número 12, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram segundo a vontade da carne, nem a vontade do varão, mas nasceram segundo a vontade de Deus. Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor Jesus. Oh glória! Nós não merecíamos esse amor, não merecíamos a salvação, mas quando recebemos a Ele, Ele deu esse direito a mim e a você. Então diga para essa pessoa que está do seu lado, você é filho de Deus. Fala para outra, você é filha de Deus. Nunca deixe o inimigo desconstruir isso na sua mente. Nunca deixe ele roubar essa verdade do seu coração, que você é filho, você é filha de Deus. Pastor, agora que o senhor me falou isso, gerou uma dúvida aqui. Porque eu já ouvi dizer por aí, dizem lá fora, que todos são filhos de Deus. Quem já ouviu essa expressão, as pessoas falarem? Todos são filhos de Deus. Me explica isso aí agora. Você disse que aqueles que receberam a Cristo são filhos de Deus, mas dizem que todos são filhos de Deus. Os católicos falam que é filho de Deus, os espíritas falam que é filho de Deus, os budistas falam que foi filho de Deus. Pastor, aqueles que acreditam em Allan Kardec, na reencarnação da vida, da alma, eles falam que são filho de Deus. Que loucura é essa, pastor? Entenda, essa é uma verdade bíblica, não é algo da minha cabeça. Todos não são filhos de Deus. Essa é uma inverdade que o inimigo tem semeado na mente das pessoas. Sabe por quê? Quando Jesus, ele vai dar uma ordem para os seus discípulos, para eles saírem por todo o mundo, pregando a palavra, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já parou para perceber qual é o termo que ele utiliza para se referir àqueles que seriam ouvintes da palavra? Você já parou para notar um detalhe interessante? Vai lá comigo em Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Marcos 16, versículo de número 15. Olha o que a palavra diz.
O Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos, dando uma ordem, para eles irem por todo mundo pregando a palavra da verdade, para que haja salvação e arrependimento. Ele diz, Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos os filhos. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Então aqui você já começa a ver que aquilo que as pessoas dizem lá fora é uma mentira e não é verdade. Jesus manda eles pregarem o evangelho a que igreja? Ixi, não ouvi. Jesus mandou eles pregarem a palavra a que igreja? A toda a criatura. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda. Então todos somos criaturas feitas pelas mãos de Deus. Sabe por quê? Desde quando o pecado entrou no mundo a partir de Adão, nós fomos considerados filhos da ira de Deus. Por quê? Deus, ele criou Abraão um ser puro, imaculado, sem defeito, sem nenhum erro. Deus criou Adão, a sua imagem, Então, como ele era a imagem, a semelhança de Deus, ele não tinha pecado, ele não tinha maldade, ele era alguém inocente, ele era alguém puro e em santidade. Então ele era a imagem, a semelhança de Deus. Só que a partir do momento que ele come do fruto e desobedece, quando o pecado entra, ele suja o interior do homem. Então o pecado entrou na humanidade a partir de Adão. A partir disso, todos os que nasceram e foram gerados a partir do primeiro homem, Adão, também começaram a nascer gerados no pecado. Porque Adão, ele foi gerado à essência de Deus. Quem foi gerado a partir de Deus é filho de Deus. E quem é gerado a partir do filho, a partir da ira e do pecado, se torna filho da ira também e do pecado. Então nós éramos considerados filhos da ira, filhos do pecado. É por isso que Deus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então todos nós somos criaturas de Deus. E você leu no evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo de número 12, só é filho de Deus que diz, todos o quanto o receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filho de Deus. Então nós só nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós recebemos a Jesus. E por desencargo de consciência, deixa eu te perguntar, quem já recebeu Jesus nessa noite aí? Deixa eu ver, quem já recebeu a Jesus? Então glória a Deus, nós estamos entre filhos e filhas aqui nesta noite, aleluia por isso. Então nós recebemos esse direito a partir do momento que nós recebemos a Cristo. Mas como filhos nós precisamos entender algo. Sabe por quê? O filho, ele é aquele que precisa andar em obediência e agradar o Pai. Tanto é que olha o que a palavra diz em Romanos, capítulo de número 8, versículo 14. Já estou encerrando a mensagem. Romanos 8, versículo de número 14. Vamos engrossar um pouquinho o caldo aqui e apertar um pouquinho no que o Espírito Santo quer falar. Romanos 8, versículo de número 14, diz assim a palavra de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então Paulo, ele escreve aos romanos mostrando que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são considerados filhos de Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você é guiado pelo Espírito de Deus? Pergunta para a outra, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Sabe por quê? Quem é guiado pelo Espírito Santo? Vou te dizer uma verdade, não fica chateado com o pastor não. Não estou aqui para te julgar, apontar o seu erro não. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, não vive na prática do pecado. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, não vive mentindo, fraudando, prejudicando as pessoas. Quem é guiado pelo Espírito de Deus não fica dizendo palavras torpes, nem até mesmo aquelas palavras que não podem ser ditas, até mesmo em nenhuma maneira pública. Quem é guiado pelo Espírito de Deus não faz a vontade da carne, mas faz a vontade do
Espírito. E reflita nesta noite. Se coloque agora, entre aspas, no lugar de Deus. Olhe para si. Será que você tem sido um filho, uma filha que tem agradado a Deus? Pensando a partir da mente de Deus, Deus olhando para você, será que Ele tem se agradado da maneira que você tem vivido? Das atitudes, das decisões que você tem tomado? Será que Ele tem se agradado da maneira pelo qual você tem se portado, as palavras que você tem falado e a maneira pelo qual você tem agido diante de algumas emoções? Quando você está no meio de alguma dificuldade, no meio de um problema, ali naquela agitação, será que você tem agradado o coração de Deus? Será que de verdade você tem sido guiado pelo Espírito Santo de Deus? Ou se você tem sido guiado pelas suas emoções? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus de fato, Ele é um Pai que ama. Deus de fato, Ele é um Pai que cuida, que demonstra todo o amor e carinho. Mas Ele também é um Pai que corrige. Ele é um Pai que exorta. Ele é um Pai que, se necessário for, Ele puxa a sua orelha e olha nos seus olhos e diz que você está errado e que você está errado. Sabe por quê? Quando você era criança, o seu pai, por te amar, ele deixava de brigar com você quando você estava errado? Deixava de brigar com você? A sua mãe, por te amar, deixava você fazer aquilo que você quisesse? Fazer as coisas de qualquer maneira? Deixava? Quando você fazia aquilo que não agradava o seu pai e a sua mãe, o que eles faziam? Tirava o cinto, pegava, vai lá, pega a varinha que está atrás do armário lá. Ou então, quando não era assim, ó, pegava aquele fio. Quem já apanhou de fio aí? Misericórdia. Pegava o cabo de vassoura. Ou então a primeira coisa que tivesse na frente, menino! Quem aqui apanhou muito quando era criança? Quem aqui apanhou muito? Só isso, todo mundo aqui era sentir, todo mundo era quietinho. Pensa que me engana, eu vou te dar outra oportunidade. Quem aqui apanhou bastante quando era criança? Quem apanhou bastante? Se não apanhamos, meu irmão, lá em casa eu sou o caçula. E como todo caçula, ele é o mais agitado, né? Então, meu irmão, eu apanhava, não era uma vez por dia, não. Era 10, 15 vezes por dia, toda hora eu apanhava. Porque eu fazia muita bagunça, meu irmão, era terrível, terrível, terrível. Mas isso significava que o meu pai não me amava? É claro que não. Isso significava que o meu pai, ele não queria o meu bem, pelo contrário, ele me exortava porque ele queria que eu me tornasse uma pessoa melhor. Ele me exortava, brigava e até mesmo me dava umas palmadas, umas chineladas para me mostrar que eu estava errado, para que eu vinha fazer as coisas de maneira correta. Porque ele sabia que se eu continuasse tendo aquela atitude errada, lá na frente, no futuro, eu ia quebrar a cara. Ele sabia que se eu continuasse fazendo as coisas, agindo daquela maneira, se eu não aprendesse dentro de casa, eu iria aprender, sabe aonde? Na rua, na mão dos outros. Porque quando você não é educado dentro de casa, a rua vai educar. Quando você não obedece seu pai dentro de casa, você quebra a cara na rua. Então o pai, ele corrige porque ele quer o nosso bem, ele quer o melhor para nós. Olha o que a palavra diz em Salmos, capítulo de número 103. Salmos de número 103, perdão. Salmos não tem capítulo, é um livro poético. Salmos de número 103, versículo de número 13. Olha o que a palavra diz. Salmos de número 103, versículo de número 13. Salmos 103, versículo 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembrando-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os seus filhos. Então nenhum pai, ele quer ver o filho sofrer.
Nenhum pai ele quer ver o filho chorar, nenhum pai quer ver o seu filho se dando mal, quebrando a cara e se prejudicando. É por isso que muitas das vezes ele exorta e puxa a nossa orelha. E com Deus não é diferente. Deus é um pai que ele não quer que você viva uma vida de sofrimento. Deus é um pai que ele não quer que você venha se prejudicar na sua trajetória. Pelo contrário, Deus ele é um pai que ele quer que você tenha uma vida e vida em abundante em todas as áreas. Deus é um pai que quer que você viva uma vida de realizações, de alegrias, de felicidades. Ele quer que você seja uma pessoa próspera e abençoada em todas as áreas da vida, mas para isso nós precisamos dar ouvidos à sua voz. Dar ouvidos aos seus conselhos e aquilo que ele tem a dizer para cada um de nós. Mas sabe o que é mais magnífico dentro de tudo isso? Que no versículo de número 17, aqui no Salmo de número 103, diz: as misericórdias do Senhor são de que, igreja? De eternidade em eternidade. Então isso nos mostra que independente do tamanho, da quantidade dos erros que nós cometemos, independente de tudo aquilo que nós fizemos no nosso passado, e até mesmo aquilo que você fez, até mesmo aqui no dia de hoje, Ele é um pai que não está aqui para apontar os seus erros, para te julgar, para te condenar, mas Ele é o pai como o pai da parábola do filho pródigo, que mesmo sendo desprezado, que mesmo que o seu filho virou as costas para ele, saiu de casa, quando o filho voltou, Ele não julgou, Ele não condenou, Ele não bateu, não agrediu naquele filho, mas sabe o que ele fez? Ele o recebeu de braços abertos, com todo o amor, com todo o cuidado, com todo o carinho, deu a ele vestes novas, colocou o anel no seu dedo, que significa autoridade, colocou sandália nos pés, celebrou um grande banquete com todos os servos e disse: esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então por isso nós vamos nos alegrar, porque o filho voltou para a casa dos pais. Hoje é um dia que Deus está aqui como aquele pai de braços abertos para te receber, para te perdoar todos os seus pecados, te purificar, te dar uma veste nova, te santificar e te dizer: eu te amo, meu filho, você é muito importante para mim. Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor. Este é o nosso pai, é o pai que nos recebe, que ama cada um de nós. Quem crê e toma posse desta palavra, diga glória a Deus. Se coloca de pé no seu